Oi, eu sou a Débora do blog Foco no Mundo E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog. e esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens. E o tema de hoje é um tema super legal, pelo menos eu acho, né? Que é sobre morar fora. E a gente não tá falando de fazer intercâmbio, né? Porque a gente já teve o último episódio, já foi sobre intercâmbio, então não há essas coisas de morar por 1 ou 2 meses. A gente tá falando de realmente morar 1 ano, 2 anos, 5 anos, morar mais tempo, né? Deu pra entender, acho, que a gente tá falando. Morar fora sem data E, pra bem, voltar, né? isso, exatamente. Morar fora sem data pra voltar ou uma data bem, bem longe. Não é o mês que vem. Então, como eu basicamente vou responder muita coisa, eu vou deixar você conduzir. Vai lá. Tá, então, eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer pra Ali e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente porque geralmente a gente conta as nossas experiências, mas eu não tenho experiências indo morar fora definitivamente sem data pra voltar. Então, eu vou fazer algumas perguntas para ela e depois a gente vai dar algumas dicas também para quem tem vontade de morar fora, quais são os melhores países, opções para morar fora temporariamente, mas por um período maior. Mas vamos começar com a experiência da Ali. Então, como sempre, começa resumindo um pouquinho a sua experiência para a gente aí. Conta onde que você está morando, há quanto tempo. E vai ser um spoiler aqui, porque ninguém deve saber ainda, e a gente nunca citou, mas eu moro em Portugal, né? Uma coisa assim. Nunca mencionada nesse podcast. Eu acho que E você eu falou tô rapidinho no aqui. último episódio. Amiga, acho que eu falei em todos, é quase o intercâmbio da Disney, amiga. Não, amiga, mas você nunca tinha falado onde era. Só no último episódio que você contou onde você estava morando. Bem, então se for spoiler pra alguém, por favor, volte e assista o último episódio. Por favor, porque ele tá muito fofo. Mas, enfim, eu moro em Portugal, eu tô morando agora em Lisboa. Eu tô morando aqui desde. Na verdade, eu tô morando em Portugal desde maio de 2019, porém eu morei antes em Fátima, que era onde meus pais estavam, que minha família inteira mudou. E depois a gente veio pra Lisboa um tempinho depois. Bem, basicamente é isso. A gente mudou. Você quer fazer alguma pergunta? Eu posso ir contando assim, loucamente, que eu já vou queimar todas as perguntas se for pra contar o resumo Não, da então deixa eu história. perguntar, peraí, que eu tenho muitas perguntas aqui. Conta então, assim, como que vocês foram parar aí? Como que vocês escolheram Portugal? Gente, Quais essa foram os história é muito critérios da sua engraçada. família? Então, essa história é muito engraçada, porque a minha família inteira trabalha em casa, né? Meu pai e minha mãe, minha irmã, no caso, não estava morando com a gente. E um dia, a gente foi no almoço na minha avó, né? Almoço em família e tal. E a minha prima, não sei se ela estava lá ou se os pais dela citaram isso, ela tinha resolvido fazer mestrado em Portugal, porque ela já tinha feito Ciências Sem Fronteiras no Reino Unido e tal, ela fez em Londres. E aí ela queria fazer o mestrado fora também, e daí ela escolheu Portugal. Por que ela escolheu Portugal? Olha, não tenho certeza. A gente teria que perguntar pra ela, e confesso que eu não pensei tão longe na hora de programar esse episódio, então eu acabei não perguntando. Mas tem a facilidade, né, de conseguir. A gente é brasileira, a gente fala a língua, a gente consegue entrar nas faculdades daqui. Apesar de que o mestrado dela é que ela entrou em outro mestrado e depois ela trocou. Eu não sei se aquele era em português, mas o que ela acabou fazendo era em inglês, então esse negócio de português e tal nem faz tanta diferença. Aí eu Mas acho o enfim, pro português de negócio Portugal é. muito mais difícil do que o inglês. Gente, eu também, quando eu tinha aula, que os professores perguntavam, alguém não fala português, e aí todo mundo falava, e daí eles resolviam dar aula em português. Eu queria chorar, porque eu queria muito mais aula em inglês. Nossa, mil vezes. Mas enfim, voltando aqui à história, a minha prima resolveu ir. E assim como os meus pais trabalham em casa, os pais dela também trabalhavam em casa. E Que daí os família pais dela resolveram, maravilhosa. não, não, todo mundo, né? E daí os pais dela resolveram, não, por que a gente não vai pra Portugal também? Porque a gente pode, né? Então, sei o quê. Aí eles resolveram ir. E aí meus pais ficaram, por que a gente não vai também, né? Porque, tipo, a gente também tá aqui trabalhando em casa, a gente pode trabalhar de lá. E Portugal tem um visto que eu acho que talvez já tenha aqui questão burocrática, né? Vai ser o próximo, mas tem um visto que a gente conseguiu tirar todo mundo. E os meus pais, no caso, né, conseguiram tirar, os meus tios, etc. E aí acabou que, como eu falei, minha irmã já não morava em casa. Meus pais resolveram ir embora. E daí eu tava assim, né? Estou aqui, sozinha na minha casa, todo mundo tá morando na Europa, o blog é sobre viagem, não tem nada sobre a Europa. Acho que eu vou também, né? Por que não, né? Estou aqui fazendo basicamente nada além do meu trabalho em casa, por que não? Aí eu resolvi, assim, foi basicamente isso. E a gente tava bastante em dúvida, na verdade, eu e os meus pais. A gente tava em dúvida sobre mudar pra Portugal ou mudar pra Espanha, porque também tinha um visto que facilitava as coisas. Enfim, a gente queria morar em cidade grande e tal.
E meus pais eles tiraram os 2 vistos, eles tiraram para Portugal e para Espanha para poder fazer residência temporária. E eles acabaram visitando a Espanha primeiro, eles gostaram muito de Valência e eles estavam decididos a ficar em Valência, mas eles resolveram ir para Portugal só para, né, conhecer, só para dizer que eles viram e realmente queriam ficar em Valência. O que aconteceu, obviamente, foi que eles foram para Portugal e decidiram ficar em Portugal. Mas a gente tava assim na dúvida até eles irem mesmo, porque eles nunca tinham ido nem pra Espanha nem pra Portugal. Até eles irem mesmo, não tava nada decidido em que país a gente ia ficar. Então foi quando eles chegaram que eles viram, tá, vai ser Portugal mesmo, Portugal é legal, Portugal é bom, é barato relativamente, né, comparado aos outros. Então vamos ficar em Portugal mesmo. Então foi essa a história, basicamente. Vamos agradecer a minha prima que... Eu acredito que a minha prima só queria fugir um pouco da família, sabe, ter uma independência e tal, da família inteira resolveu ir atrás dela. Não deu muito certo, sinto Não muito, mas, funcionou. né, Mas então, faz parte. então, já que você começa a falar aí das questões burocráticas, conta mais ou menos como que foi, assim, questão de visto, para alugar casa. Bom, eu ia perguntar sobre trabalho também, né? Mas acho que vamos pular Não, eu essa posso parte. falar por causa dos meus amigos. Não, eu posso falar por causa dos meus Ah, amigos, então porque eu, né, ótimo. trabalho em casa apenas chorando nesse momento da minha vida, né, porque viajar Blogueira não de tá muito em alta. viagens, né? Nesse momento. Basicamente. Ai, a dor do coração. Mas enfim, o que aconteceu foi que aqui em Portugal eles têm um visto que normalmente é o pessoal mais aposentado que pede, mas é um visto que, tipo assim, se você tem renda no Brasil suficiente para se manter aqui em Portugal, você pode pedir esse visto. Então, por exemplo, vale a renda de aposentadoria, né, que você recebe já todo mês e tal, mas pode ser, tipo, por exemplo, meu pai trabalha, né, em casa, ele tem a empresa dele no Brasil e ele tem renda suficiente para se manter em Portugal. Se ele continuar trabalhando, mesmo de Portugal ele pode trabalhar. Então ele conseguia comprovar que ele teria uma renda para se manter. Então ele pôde tirar esse visto, que acho que é o visto D7 o nome, tenho quase certeza. E daí ele tirou esse visto de pessoas que vivem, entre aspas, vivem em Portugal do rendimento que eles têm em outro lugar, entendeu? Você sabe se Então, no tem caso, um valor mínimo, alguma coisa assim? tem um valor mínimo. Então, o problema é, como esse visto começou a ficar muito popular, ele foi mudando. Então, desde que a gente começou o processo até agora, já mudou o valor mínimo. Mas existe um valor mínimo, eu acho que antes era 1.000 e daí depois mudou para tipo 3.000 euros por mês. Mas é um negócio assim que antes estava bem acessível e agora começou a ficar mais difícil porque tinha muita gente tirando esse visto. Mas tem certinho no site, quero dizer, do consulado, né? Consulado português. Cara, mas muda muito. E quem tem interesse nesse visto, já vou dar a dica. Tem um grupo no Facebook que é tipo D7 para brasileiros, alguma coisa assim. Procura lá no Facebook, que aí sempre tem o pessoal relatando experiência, o que eles foram. Porque esse é um visto que assim, você não tira aqui, né? Você tira no Brasil. E aí você já vai com ele, já vem com ele, né, no caso, do Brasil para Portugal, você já tá com visto. Então você tem que tirar enquanto estiver no Brasil. Então tem bastante gente que conta como é que foi, se conseguiu tirar, se foi aprovado, se não foi, por quê. Quando muda as coisas, eles estão lá falando. Então, pra se manter atualizado sempre, eu recomendo, obviamente, ler o site oficial, né? Mas também o grupo é super legal, ajuda muito no que você precisa saber. E qual foi a sua pergunta mesmo? Pera aí, antes de eu repetir a pergunta, deixa eu falar então que a gente vai deixar os links no site, no desembarquepodcast.com.br. No post desse episódio vão ter todos os links que a Ali está citando aí, de site, de grupo. E a pergunta foi, a última, né, foi sobre o valor mínimo, mas você estava falando sobre visto, sobre alugar casa, É, eu essas acho, coisas. eu acho que quando a gente mudou, tipo, era 1.000 euros pra uma pessoa de rendimento. E aí, se você quisesse trazer, tipo, né, você vem em casal. Então, tipo, uma pessoa tem que tirar o visto e aí a outra pessoa consegue tirar o visto por tabela, né, como agregado familiar. E aí aumenta o valor mínimo, porque daí são 2 pessoas no visto, entendeu? E daí vai aumentando quanto mais pessoas agregarem no seu visto. Tanto é que, assim, o meu pai, ele veio com esse visto, daí a minha mãe foi agregada, né, do meu pai. E eu vim estudar, mas, porque como eu já tinha mais de 25, se eu não me engano, eu tinha 25, eu não conseguia só agregar à toa, assim, sabe? Então, não, mais de 20 eu acho, porque a minha irmã também precisou. Mas enfim, eu não conseguia agregar só tipo, pra estar aqui, entendeu? Só como sendo filha. Então, o que aconteceu foi que eu precisei vir estudando, mas eu não tirei visto de estudante. Eu entrei como turista e depois eu fui regularizar. Difícil. Regularizar minha situação e eu agreguei também no visto do meu pai. Então, eu não tenho visto de estudante, mesmo tendo estudado, eu nunca tive visto de estudante. Eu entrei como agregada desse visto D7. E a minha irmã também entrou como agregada. Ela se matriculou, estudava, blá, 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 e aí ela entrou como agregada, não foi como estudante. Então, acho que meu pai tem que comprovar. Meu pai teve que comprovar todas as vezes, né? Que ele teve que ir junto pra gente regularizar e tal, porque ele já entrando no visto dele. E daí. Meu pai teve que comprovar, né? Que tinha renda pra manter a gente aqui, blá blá blá. Mesmo a gente podendo se bancar, né?
ele, como a gente entrou no visto dele, ele ainda tinha que provar que ele tinha como bancar a gente. Então, mas não lembro se teve um valor exatamente mínimo. E a questão de alugar a casa, porque a gente já morou em Fátima, já morou em Lisboa em outro lugar, agora a gente tá morando em outro lugar, tranquilo, quero dizer, porque meus amigos também conseguem alugar e tudo. É meio chato porque os valores em Lisboa são muito altos, então assim, pra quem tá vindo estudar, a gente assim mais jovem, que não é a família inteira, né? Provavelmente você vai acabar dividindo apartamento, porque é muito caro bancar algo assim, sozinho, questão de tipo 1.000 euros, sabe? Na minha realidade, é surreal, né? Não sei o que é que se você tá escutando e tem, é maravilhoso, adoraria. Mas, enfim. E daí, mas também tranquilo, normalmente você tem que pagar 2 aluguéis adiantados, uma coisa assim, um aluguel dependendo, né? E a caução. E não tem, assim, muito mistério, eu achei que foi bem tranquilo, assim, você paga a luz, né? Paga água, etc, mas não teve nada muito novo, assim, diferente do Brasil, eu diria. E assim, E a questão do pra trabalho. outra Tá, vai, coisa, vai. só te interrompendo rapidinho, tipo, questão de banco, abrir conta, é tranquilo também pra. Ah, isso em Portugal não, isso em Portugal é meio chato, porque você precisa ter um número de identificação fiscal, né, o NIF. Para conseguir o NIF, você precisa que algum português se responsabilize por você Ah, no que começo. ótimo. Depois você troca e tal. E aí você precisa de que alguma pessoa de Portugal seja responsável por você, e aí depois você tira essa responsabilidade depois que você tira o seu número fiscal. Mas é algo meio chato assim, né, no começo, porque você não conhece ninguém a princípio. E precisa desse NIF para poder abrir a conta no banco. Então, já dificulta, né, um pouco o rolê. Na faculdade, eles estavam ajudando o pessoal, os estudantes, a tirar, porque daí eles tinham, né, como é que fala, tipo, uma sessão para os estudantes, tal, para ajudar os estudantes. Daí eles tinham gente para se responsabilizar, né, porque já era algo normal, né, da rotina. O que a gente fez, tenho quase certeza que foi a advogada que a gente entrou em contato para fazer os processos e tal. Acho que foi isso. E daí ela se responsabilizou e aí depois a gente tirava ela, assim. Mas foi um negócio chato. E muitos meus amigos sofreram com isso também, porque você não consegue tirar essa parte sozinha. Tipo, por você sozinho, sabe? Você precisa de alguém pra te ajudar. E você não consegue fazer nada sem esse número, basicamente. Você precisa pra abrir conta no banco, pra tudo, sabe? Então, essa parte é muito chata, eu achei, assim, né? Mas daí, depois disso, pra abrir conta no banco também foi super fácil. Quando a gente muda de endereço, a gente vai ali no negócio da vizinhança pra avisar que a gente tá aqui, e daí a gente tem que, né, levar o contrato e tal. Fora o NIF, que você precisa de alguém pra se responsabilizar, é bem tranquilo, assim. Eu vou dizer que, pessoalmente, eu não gosto, assim, do app do banco, acho que, assim, tá muito abaixo do que a gente tem no Brasil e tal, né? Mas faz parte, né? Coisas diferentes e tal. Não dá pra ter Mas tudo tirar também, né? essas coisas. Exatamente, né? São sempre escolhas, né? Coisas boas, coisas ruins tem todas, a gente Sim. escolhe com quais boas a gente quer ficar, enfim. Mas a parte do banco foi bem fácil. Acho que eu abri a minha conta em, tipo, nem 1 hora e já saí com o cartão de lá, sabe? Então isso eu achei bem bom. Então, foi legal. E bem fácil de usar também. Então, E agora o trabalho que eu te interrompi, conta aí. então, a gente, no visto do meu pai, tem permissão para trabalhar, mesmo ele já tendo, né, teoricamente, o visto de rendimento. Então, tem permissão para trabalhar. A minha mãe, que tá agregada, ela também tem. Eu também tenho permissão para trabalhar, a minha irmã também. Todo mundo tem permissão para trabalhar. E no visto de estudante dos meus amigos que estão fazendo pós-mestrado, eles também têm permissão para trabalhar. Tanto que basicamente todos meus amigos trabalham, né? Não sou só eu que fico aqui chorando as pitangas que o mundo acabou. Então, todo mundo trabalha. Meus amigos trabalham, a maior parte deles full time, não é algo tipo assim, só pode trabalhar 20 horas por semana, sabe? Eu vou dizer que assim, eu não tenho certeza, porque eu não convivo com ninguém que tá fazendo graduação. Então eu não sei se o visto de estudante tipo, de graduação também permite, mas eu acredito que sim. Mas não é certeza, tá? Pesquisa essa parte aí, porque essa parte eu realmente não olhei. Mas a gente que tá fazendo pós-mestrado e tava em visto de estudante mesmo, pôde trabalhar. Então isso achei bem bom, meus amigos têm emprego, todo mundo é dessas coisas de data mining, etc. Então todo mundo tá mais assim nessa área de tecnologia, mas todo mundo pôde trabalhar. E a documentação necessária para mudar para cá vai depender também muito do visto, né? Da gente, cara, como a gente tinha que comprovar a renda, né, que podia se manter aqui, precisou de extrato bancário, precisou de imposto de renda, precisou, sabe, desse tipo de coisa. Mas fora isso, fora mostrar que a gente tinha dinheiro no banco, né, para se manter aqui, teve nada de extraordinário além disso. Então, Então, no não geral, é foi bem uma tranquilo, documentação né? muito louca. Foi bem tranquilo porque, amiga, né, não posso mentir, a gente tem uma ótima condição de vida, então a gente só provou sim temos dinheiro e foi basicamente isso.
Mas realmente não foi a parte difícil, entre aspas, do processo foi que tinha que tirar presencialmente o visto. E obviamente a gente morava em Floripa, né? Não tem consulado português em Floripa. Tem algum consulado em Floripa? Eu imagino que não. E então meu pai teve que ir até o. Foi Rio? Foi São Paulo? Acho que foi Rio que ele foi. Não, deve ter sido São Paulo, não faz sentido ser Rio. Enfim, teve que ir pra onde tinha que ir, pra tirar o visto, blá blá, blá, quase um visto dos Estados Unidos, né? Mas também foi tudo certo e depois tem que ir buscar o visto. Inclusive, não, eles não enviam, você tem que ir lá Nossa, buscar. que Então também, ótimo. né? Pois é, eu tive uma amiga. Enfim, não importa a história. Mas, sim, pois é. Eu ia dizer que ela tirou o visto, só que daí a aula começou dela, veio pra Portugal. Aí depois saiu o visto dela no Brasil, ela teve que voltar pra buscar o visto, Não cara. Olha o rolê, mano. acredito. Cara, olha que absurdo. Mas pelo Sabe, tão menos mais tem fácil uma coisa eletrônico, que os sabe? Estados Unidos facilita, né? Que pelo menos eles mandam o visto da gente de volta. É, eles ficam com o nosso passaporte como refém. Nossa, yes, que Mas depois maravilhosos. eles mandam pra sua casa, você não precisa ir lá buscar. É, não, aí pelo menos tem essa opção, né? Um pouquinho melhor. Então, no geral, assim, sua experiência está sendo positiva? Vocês pretendem voltar para o Brasil ou morar aí para sempre? Ou vocês pretendem morar Então, em outro se lugar? a gente ficar aqui, a gente não tem certeza, porque a gente é muito de mudar, né, amiga? Então a gente. E como a gente trabalha em casa, a gente às vezes dá essas loucuras, né, da vida. Tipo, quando a vez que a gente foi passar 3 meses no Uruguai à toa. Então, assim. Só que agora a gente tá esperando, porque teoricamente se a gente ficar 5 anos aqui, a gente consegue cidadania, né? Então a gente tá esperando aqui. E a minha avó também, a família dela, várias pessoas já deram entrada no processo de. Meu Deus. Qual é a palavra que eu quero, amiga? Sabe que a Visto, pessoa é. residência, Não, de cidadania. tirar a cidadania também, porque, né, família e tal. Só que a minha avó não tinha certidão de nascimento, ela só achou agora, então agora que ela vai dar entrada no processo, então ainda teoricamente são mais 2 anos. E daqui 2 anos e meio, no nosso visto, a gente também basicamente já conseguiria. Então, a princípio, a gente vai ficar aqui até completar pelo menos 5 anos ou sair a cidadania da minha avó, que aí passa pra gente, né? Então a gente tá esperando um dos dois acontecer primeiro. E aí, quando acontecer, a gente vai resolver o que a gente vai fazer, né? A princípio, já vou ter uns 30 anos, né, quando isso acontecer. Então eu vou resolver independente da minha família, eu espero, né? Em algum momento que eu vou resolver sozinha a minha vida. Mas, a princípio, a gente tá aqui esperando. E agora, conta um pouco. Você já falou no último episódio, né, um pouquinho sobre a sua pós, mas conta um pouquinho melhor pra gente, assim, sobre o processo de inscrição, se foi tranquilo e o que que você achou, assim, do curso mesmo, de tudo. Então, o processo de inscrição, gente, o processo de inscrição foi muito fácil. Era totalmente online. Tudo que eu tinha que fazer era basicamente preencher um formulário. E era assim, né? Minha pós era em inglês. Então era assim, nome, Alissa. Aí um checkbox. Essa pós será em inglês. Ok, checado. Sobrenome. Aí escrevi meu sobrenome. Essa pós será em inglês, gente. Nunca li um formulário desse, cara. Cada linha era. A pós será em inglês. Meu Deus, já entendi. Já entendi que o negócio é em inglês, cara. Beleza. Aí lá, preenchi o formulário, tinha que deixar meu currículo, tinha que fazer. Eu acho que tinha que fazer o upload também do meu certificado da faculdade, né? Do meu diploma da faculdade. Mas não tinha que ser apostolado nem nada, eu só, né, fiz escaneei rapidinho. E aí, beleza. Me inscrevi, paguei a taxa de inscrição, né? Que era, sei lá, amiga, eu quero dizer 100 euros, mas pode ter sido 30, sabe? Pra isso não tenho certeza. Mas foi ali um negócio ali, não foi absurdo, mas também não foi, né, de graça. E aí, me inscrevi. E no meu caso, eu não tive que. Tipo assim, a pós era em inglês, né? Como eu já falei 30 vezes. Então eles perguntavam, né, se você tinha um nível de inglês intermediário e tal, tipo, o suficiente pra entender. E eu simplesmente escrevi no meu currículo, né? Ah, trabalhei na Disney, Baby Shot. Trabalhei na Disney, Eu fiz, achei que né, esse estudei episódio ia na ficar sem falar da Austrália. Disney. Amiga, por que você ainda tem essa Eu tinha essa esperança? Nunca vai acontecer. esperança. Passou já, passou. Mas, enfim, não pediam, não tinha um lugar pra você fazer o upload do seu tipo certificado do IELTS ou TOEFL, alguma coisa, sabe? Só perguntava e eu falei, sim, eu sei inglês, beleza. E aí não fiz upload de nada, não precisei comprovar que eu falava inglês, porém eu tenho vários amigos que se inscreveram na mesma faculdade, fizeram o mesmo processo seletivo e pediram para eles o certificado de inglês, sabe? Então, assim, não posso nem te dizer que precisa ou não precisa, porque só Deus sabe. E eu descobri depois disso que essa foi uma coisa muito comum na minha faculdade, que nem eles mesmos sabem o que estava acontecendo. Mas tudo bem, né? E aí, beleza, fiz só lá, entreguei o formulário, paguei a taxa, e um dia recebi lá o e-mail, você foi aprovada. Na minha concepção, não tive que fazer nada.
E eu achei que era um negócio assim, né? Todo mundo que se inscreve entra. Depois eu descobri que eles rejeitaram, tipo, 5 mil pessoas, um negócio assim. Que isso? Então eu fiquei meio chocada. Porém, pra mim não aconteceu absolutamente nada. Não sei. Esse ano eu descobri que tem, tipo assim, primeira leva, segunda leva, não sei o quê. Não faço a menor ideia se foi, tipo, primeira leva, se foi segunda, se foi a última. Só sei que eu recebi esse e-mail sem saber de nada, sabe? Então foi bom. Aí depois tive que pagar a taxa de matrícula, que foi cara, acho que foi 700 euros. Só que aí já era abatido da mensalidade, né? Da primeira parcela da mensalidade. E no total, não sei nem se a gente ia perguntar isso, mas eu acho que no total eu paguei tipo 3.600 por um ano de pós. Assim, né, pra quem veio da faculdade federal, dá vontade de me jogar aqui da sacada. Porém, né, era o que tinha, eu precisava estudar e eu aproveitei para fazer uma pós que ia servir para o meu blog, aquele que está morto chorando no cantinho. Mas é um valor Então, assim que não foge tanto das pós aqui do Brasil também, né? não é absurdo, né? Comparado, assim, até. Claro, o euro tava um pouco mais barato na época, né? Agora já tá um pouco assim. Oi, oi. Mas na época tava um pouquinho mais barato. Mas, sim, não era absurdo. Não é algo que todo mundo pode pagar, é óbvio, totalmente reconheço isso. Mas também não era um valor astronômico comparado ao que poderia ser, né? Em outros lugares, tipo Estados Unidos. E, assim, eu gostei da faculdade, eu gostei de algumas aulas. O problema é, eu fiz pós de marketing digital achando que, né, ia ajudar super no blog. E, assim, não é que não ajudaria. O problema é que era muito básico, era muito desde o começo, sabe, amiga? Então, Ah, eu eu tive uma lembro de matéria você me inteira do contando de umas Analytics. aulas Você que até eu lembra? fiquei revoltada. Sim, exatamente. Eu tinha aula tipo de e-commerce, daí a gente aprendia como fazer o Facebook Ads, mas começava do tipo como se inscrever no Facebook, sabe? Então, cara, eram umas coisas assim muito, muito básicas. Então, teve umas aulas muito boas, porque eu não fiz marketing, né, na minha faculdade, eu fiz computação, então eu não tenho nenhuma base dessa área. Então eu tive, tipo, teve aula básica de marketing, etc, então eu achei muito legal. Mas a parte do tipo digital, sabe, que a gente acaba já trabalhando a gente mesmo, procurando no Google como fazer as coisas para ver se o blog cresce, não foi assim muito, nossa, não jamais teria imaginado isso. Então, assim, foi legal e foi bom porque eu fiz meus amigos, né? Porque eu conheci todo mundo na pós, não conhecia ninguém aqui fora minha prima, a qual a gente tá seguindo, né? Então foi legal pra isso, mas eu não sei se assim, o conteúdo eu achei que valeu a pena, sabe? No meu segundo semestre, meu Deus do céu, eu tava assim, ó, por que eu tô fazendo isso? Meu Deus do céu. Sem contar que todas as aulas tinham. Todas as matérias eram assim, 50% mais ou menos era a prova e 50% era trabalho em grupo. Todas as aulas tiveram um trabalho em grupo, amiga. Odeio com todas E as minhas assim, forças. cara, e assim, ó, beleza, no colégio a gente quer que a dupla seja 6 pessoas, mas na faculdade a gente quer que o grupo seja uma pessoa, sabe? E todas elas tinham Exatamente. isso. Eu não conhecia ninguém. E, mano, cara, e aí é muito difícil, né? Porque até quando você conhece, você sabe como a pessoa trabalha, ainda é um pouquinho melhor. Cara, meu Deus do céu, me estressei tanto. E aí ficava pensando, na verdade eu tenho 25 anos, tô me estressando por trabalho em grupo, cara. Sabe? Cara, não é possível. Quando você acha que você Mas nunca enfim, né? mais A vai pisar vida é numa isso aí. faculdade, você tá ali fazendo trabalho em grupo Não, de olha, eu novo. não vou. Eu não vou. Eu tuitei isso, amiga. Posso postar um print aqui no site do podcast. Eu quero esse Tuitei que eu print. nunca mais ia fazer alguma coisa que tivesse nota e trabalho em grupo. Porque assim, ó, sem condições o estresse que isso é. E até hoje eu não tenho meu certificado, né? Tem esse detalhe, já acabei após em junho. Porém, eu tenho que pagar 50 euros pelo certificado. E como eu não vou usar pra nada, porque eu só trabalho no meu blog e eu sei que eu sou certificada para fazer isso, porque né, já passa tempo, estava funcionando até o mundo acabar, eu não vou pegar o certificado tão cedo, só quando eu precisar dele. Cara, eu já paguei toda a pós, ele tem que pagar pra ter o diploma. Ah, não, tá de sacanagem. Né? Deixa eu te Enfim. contar que eu tô fazendo minha segunda pós aqui no Brasil e até hoje eu não tenho meu diploma da faculdade. Da Me faculdade, amiga, pergunta como entrou na como. pós? Me pergunta que eu não sei, mas é isso. Olha, realmente, viu? Realmente. Eu tenho assim um documento que eles me mandaram falando que eu terminei e é isso que eu usei pra me inscrever na pós e pronto. Sem condições. Sem condições. Ai, ai. Então, vamos lá. Para finalizar essa parte do podcast, desse episódio, daí, assim, seu top 3 dicas para quem quer morar fora, assim, de acordo com a sua experiência. Olha, eu diria que a primeira dica, a mais importante de todas, é pesquisar muito pra saber o que você tá fazendo, como é que vai ser. Óbvio, você nunca vai saber realmente como vai ser até aí, né? Mas, tipo, pra ter uma noção real das coisas, não romantizar, não achar que vai ser tudo flores, porque, cara, eu sempre bato nessa tecla aí, até em viagem normal. Não vai ser tudo flores. Vai dar coisa errada. E, cara, morar fora, dá saudade da família.
a gente pensa que a gente tem uma vida, tipo, não ruim, sabe? Mas a gente pensa que, assim, a nossa vida não é tão boa no Brasil, mas às vezes a gente muda e a gente vê, cara, tinha umas coisas que a gente dava tão por garantido que a gente não tem quando a gente muda e fica lá sozinho, ou até, né, tipo, longe da família, só mesmo que você mude com mais uma pessoa, que é muito diferente, entendeu? Então, pesquisa muito, pensa bem se é o que você quer, se você vai aguentar. E a segunda dica, que já tá meio casada com a primeira, é pra ir com o coração aberto quando você for. Porque, cara, não importa o quanto você pesquise, né? Eu falei, pesquisa bastante e tal, e é ótimo estar preparado. Mas já aviso, não importa o quanto você pesquisar, você nunca vai acertar, sabe? Nunca vai corresponder à sua expectativa. Tipo, é impossível, basicamente. Porque tem muita coisa que a gente não sabe, as pessoas não compartilham, ou que a gente acha que não vai acontecer, ou até que vão acontecer e a gente vai se sentir de uma maneira diferente do que a gente imaginou. Então é muito difícil. Então vai, sabe, com a mente aberta, o coração aberto, pra ver o que vai acontecer. Não vai, tipo, no primeiro erro, achando, não, realmente não dá certo, isso não é pra mim, não sei o quê. Persiste um pouquinho, sabe? Porque realmente é difícil. Morar fora é difícil. Tipo, eu já vim com a minha família, eu já vim com meus estudos, né, basicamente pagos, eu já vim conhecendo uma outra pessoa. Pra mim, é super tranquilo. Mesmo assim, foi dificílimo. Nossa, tipo, nem viajei ano passado porque eu não tinha ânimo, porque eu tava, tipo, sabe, mudei de vida. Mesmo me familiarizando aqui, sabe? Deixei todos meus amigos, deixei, tipo, a cidade que eu cresci, a vida inteira, blá blá blá. Isso já foi super difícil. Então, imagina você vir sem família, sem, sabe? Sem as coisas. Meus amigos fizeram isso e eu não consigo imaginar. Então, eu fico assim, Jesus. Sabe? Então, se prepara, porque é uma experiência difícil, por mais que você esteja preparado e por mais que seja, tipo, seu sonho, é uma experiência difícil. Então, venha sabendo isso, mas vale muito a pena. E uma terceira dica, meu Deus do céu. Não tenho certeza, amiga. Eu acho que as duas são as mais importantes. Calma, eu devia ter pensado um pouquinho antes de gravar o episódio, né? Não, em resumo, Terceira então, se dica. prepara, né? Pra tudo que Sim, pode terceira dica, se acontecer. você puder. Não, não, vai. Terceira dica, se você puder, faça amigos antes já de ir, porque eles vão te ajudar muito. Então, pesquisa em grupo do Facebook. Cara, brasileiros em onde se estiver indo, não importa, esse grupo existe. Esse grupo existe no Facebook. Já vai lá, já lê os posts, já interage, já faz os amigos, porque eles vão ajudar muito. Porque chegar em outro país, pra morar mesmo, totalmente sozinho e demorar pra fazer amigo, cara, isso é muito difícil. Então, se você puder já conhecer gente e tal, já vai conhecendo, porque vai fazer muita diferença na sua experiência. Então, pronto, foi boa, foi boa. Foi ótimo, gostei. E esse grupo do Facebook é real. Até quando eu fui pra Sérvia, tinha brasileiros em Belgrado. Eu tô nesse grupo até hoje, não sei porquê. É porque a gente tá nos grupos da Disney até hoje, amiga, né? Não, mas a É por Disney, isso. né? A Disney. Ai, eu achei que a gente não fosse falar disso hoje. Achei. Até parece, porque, meu Deus. Bobinha. Agora que acabou nossa primeira entrevista do podcast, que foi muito original, foi com uma das pessoas que apresenta o podcast. Uau, Tô me parabéns para a sentindo muito gente. importante, entrevistadora. Vamos passar para um tema mais geral, então, né? Vamos então para algumas dicas que a gente pode dar para quem quer morar fora, né? Ok, já falei algumas, né? Meu top 3, mas vamos falar de umas coisas mais práticas agora, né? Mais práticas e específicas agora. Como, por exemplo, o que levar em consideração na hora de escolher o seu destino, tendo em vista que você vai escolher o seu destino. Porque às vezes você tem uma oferta de trabalho para um lugar específico, e aí você não vai escolher, né, onde você está indo. Mas se você puder escolher, o que você levaria em consideração, amiga? Ó, vou falar uma coisa, assim, que eu sei que não é prioridade, mas que é uma coisa importante pra mim, que é o clima. E eu acho que é uma coisa que muita gente não leva em consideração, mas é muito importante, porque, sei lá, às vezes você tá querendo ir lá pro Alasca, mas você odeia frio, e aí você não vai conseguir passar o resto da sua vida, passar um tempão morando num lugar que faz frio a maior parte do tempo, ou o tempo inteiro, sei lá. Ou então, eu, por exemplo, eu odeio calor. Eu não gostaria de morar num lugar que faz muito. Por exemplo, meu sonho é morar em Orlando, obviamente, dentro da Disney, de preferência. Só que eu sei que lá faz muito calor no verão e chove demais, que são duas coisas que eu odeio. Então eu ia passar ali provavelmente 3, 4 meses por ano mal-humorada e irritada por causa do clima. Então eu acho que isso é uma coisa importante de levar em consideração. Porque assim, quando a gente vai viajar é tranquilo, por mais que a gente não goste do clima, é uma coisa que você tá ali uma semana, um mês que seja, mas para você morar ali para sempre é uma coisa que é importante levar em consideração, se você puder escolher. E outra coisa que eu acho importante também é o idioma, principalmente se você pretender trabalhar fora, né? Assim, procurar emprego e tudo, porque você vai precisar se comunicar.
Então, se você fala inglês, é mais fácil. Muitas vezes você consegue ir até para outros países que falam outros idiomas e se comunicar só em inglês. Quando eu fui para a Sérvia, por exemplo, que eu passei só um mês e meio e tal, mas de qualquer forma tem gente que mora lá e vive só com inglês. Praticamente todo mundo lá fala inglês, apesar do idioma ser sérvio e até o alfabeto ser diferente. Mas se eu não falasse inglês, eu não conseguiria nunca viver ali. Então, eu acho que é importante também considerar o idioma. Outra coisa importantíssima, a qual eu estou pensando até hoje, né? Porque, como já falei, choramos aqui nesse trabalho, é a moeda também, especialmente se você for fazer tipo a gente, que ainda continua teoricamente, né, trabalhando e recebendo em reais e morando num país que a moeda é um pouquinho cara. Só um Então, pouquinho. assim, a vontade é da gente rir, entendeu? Porque cada vez que esse euro sobe, sabe, a gente tá assim, que legal, que ótimo, Portugal é tão barato, né? Difícil. Então, assim, né? Se, eu sei que é algo muito específico, mas é importante pensar na moeda, tanto se você for continuar trabalhando do Brasil, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil, tanto quanto se você não for trabalhar. Porque, por exemplo, se você for fazer alguma faculdade que é período integral e você não vai conseguir trabalhar, você vai ter que viver do dinheiro, provavelmente, que você já tinha feito no Brasil antes de mudar, né? Por um tempo, até você conseguir trabalhar. Porque, teoricamente, se você for morar fora pro resto da vida, você vai trabalhar de novo em algum momento, né? Mas, assim, no começo, nos primeiros anos, se você tiver de estudar e tal, você tem que pensar nisso, porque se você mudar, por exemplo, para Londres, hoje em dia que a Libra bateu R$ 8, o seu dinheiro vai durar muito menos que se você mudasse para um país que, né, a moeda é mais desvalorizada comparada ao real, ou pelo menos não tão valorizada quanto a Libra. Então, isso é realmente importante na hora de fazer todo o seu planejamento. E como a Dé falou, o negócio de idioma. Se você já não domina o idioma, não adianta achar que, não, vou fazer, sei lá, intercâmbio de estudo e trabalho, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Não adianta você pensar que, não, aí eu vou chegar lá e arranjar um trabalho. Se você já não fala inglês, né? Se você tiver que estudar inglês, você não vai arranjar um trabalho porque você não vai conseguir se comunicar no trabalho com as outras pessoas, sabe? Então tem que levar tudo isso em consideração. E a moeda em si faz muita diferença nessa hora, né? Na hora de considerar esse tipo de coisa. E eu acho importante também pensar nas oportunidades de trabalho, né? Às vezes eu vejo assim muita gente pensando, tipo, ai, quais são as oportunidades? Será que tem emprego sobrando no país? É fácil de arrumar emprego? Mas tem que pensar não só se tem vagas, né, mas também na questão burocrática, se além de ser fácil de ter muita vaga, se vai ter permissão para você trabalhar ou para você estudar, se for o caso. Então tem que pensar nisso também, porque, né, se você espero que você vá morar legalmente em outro país, porque também morar ilegalmente, enfim, não vou nem falar sobre isso, porque é um assunto delicadíssimo. Mas enfim, tem que pesquisar bastante também sobre essa questão burocrática, se o país oferece visto, quais vistos, quanto tempo o país permite. Tem alguns países que permitem que você vá para lá, mas ficar um período mais curto. Então, se você quer realmente morar definitivamente, tem que pesquisar bastante sobre isso e ver também, né, na sua área se você tem experiência profissional. Tem países que oferecem mais facilidades para quem já tem experiência. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. E aproveitando que a gente já tá nessa de países e tal, vamos falar de alguns países específicos, então, que podem ter algumas das melhores oportunidades pra gente que é brasileiro, né? Porque, obviamente, dependendo da sua nacionalidade ou do seu passaporte, né, se você tiver dupla cidadania e tal, muda bastante essa questão de quais são os países que têm oportunidade ou não. Então, vamos focar aqui nos países com oportunidades para brasileiros. América do Sul, amiga. Qual seria? Bom, então eu vou começar falando da América do Sul. Eu acho que assim, a gente já está aqui, né? A maioria das pessoas que vai escutar esse podcast, eu acredito que está aqui na América do Sul. Então, se você quer sair do Brasil, morar em outro país, tem muitos países aqui que podem ser uma boa opção. Eu vou falar especificamente sobre o Uruguai, mas tem vários outros países. Eu estava pesquisando e vi que, assim, muita gente fala sobre o Panamá, sobre a Colômbia, que são também boas opções, mas eu vou um pouquinho aqui mais perto. Mas, assim, no geral, a América do Sul é interessante por causa do idioma, porque, querendo ou não, é mais fácil a gente se comunicar em espanhol, né? No Uruguai é super tranquilo falar portunhol, as pessoas são super de boas quanto a isso, pelo menos a minha experiência foi tranquila.
Tem a questão do valor também, porque as moedas aqui na América do Sul, apesar do Uruguai, de outros países tipo Chile, assim, não serem países muito baratos, mas é mais barato do que você ir para Portugal, para os Estados Unidos. Então, essa é uma vantagem também. E tem o fato da distância, né? Que é mais fácil de vir para o Brasil para visitar as pessoas, até para sua família ir te visitar. Então, é tranquilo. E falando especificamente sobre o Uruguai, é um país muito legal, porque, assim, vendo a experiência Ai, de. eu amo. Eu amo também, eu fui pra lá, eu fiquei uma semana lá, e, assim, eu e o Luiz, a gente falou que é um país que a gente moraria fácil, porque as cidades são muito bonitas, em geral é seguro, o país oferece uma boa qualidade de vida, o custo é relativamente parecido com o Brasil, assim, pensando em cidades grandes, em capitais, tipo São Paulo. São Paulo é uma cidade caríssima, e os valores ali são parecidos com Montevidéu, por exemplo, que é a capital do Uruguai. Então, e além disso, o país, assim, para visitar e tudo, não precisa nem de passaporte, nem visto, nem nada. E para quem quiser morar lá, o processo para solicitar a residência é super tranquilo. Você faz pelo site e geralmente demora aí cerca de 30 dias. E pelo que eu estava pesquisando aqui, você não precisa nem estar trabalhando lá. Você pode simplesmente pedir a residência e depois que já tiver tudo certinho, você vai procurar emprego ou vai estudar, vai fazer o que você quiser. Então, assim, eu acho que é bem interessante, é um país muito legal, muito. Ai, eu amei. Moraria lá com certeza. Ai, eu amei o Uruguai também. De todos que é que assim, eu gostei muito da minha viagem pro Chile, mas não sei se eu amei o Chile em si, porque eu só fui ali em Santiago rapidinho. E eu gostei muito também da Argentina, mas só passei 4 dias em Buenos Aires. Mas o Uruguai a gente passou 2 meses, né? Então foi bastante coisa. A gente viajou de carro pelo país. E, meu Deus, que É país. Os maravilhoso, alfajores do né? Uruguai são muito melhores que os da Argentina, já deixo claro, porque eu não posso deixar de falar de comida também, né? Digo, deixo minha opinião aí, acho que só ela importa. Alfajores do Uruguai, muito melhores que os da Argentina. Falei, não quero escutar outras opiniões no momento. Eu concordo com você. Eu amo os da Argentina Ah tá, essa também, opinião eu quero mas eu escutar. gostei. Eu gostei mais. Eu ganhei. A gente. Vamos mudando de assunto, né? Mas lá no. A gente em Punta ficou num hotel que tinha acabado de abrir. E aí a moça, na hora que a gente fez o check-out, ela falou assim, avalia a gente lá no Booking e tal. E aí, se avaliasse, a gente ganhava uma garrafa de vinho ou um pote de doce de leite. E na época eu não bebia vinho e eu sou uma formiga, então ganhei um pote de doce de leite. Nossa, eu acho que foi um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida, que delícia. Você já começa a escrever review, né? Estou escrevendo esse review em troca de doce de leite, o que já mostra a qualidade do hotel, né? Super confiável. Não, mas o hotel era ótimo, eu amei. Tá, a gente falou América do Sul, agora eu vou falar mais um pouquinho de Portugal, porque eu sei que é um país que tem muita gente que tem interesse, até porque eles falam português, né? Então acaba sendo bem mais fácil para quem tem uma segunda língua. Obviamente, o processo aqui na Europa vai variar de país em país, mas Portugal tem muito visto para o brasileiro, porque, por exemplo, tem visto de estudante. Se for fazer faculdade mesmo, graduação, você consegue entrar até pela nota do Enem, sabe? Então nem precisa fazer algum outro tipo de prova. Algumas faculdades aqui aceitam o Enem. No geral, pelo que eu estudei, é uma coisa bizarra, eu não consigo entender esse conceito, mas tanto as faculdades públicas quanto as privadas são pagas. Mas é um preço assim mais acessível no geral comparado aos países ao redor e até mesmo Estados Unidos, esse tipo de coisa, né? Então não é um absurdo, como eu falei na mostrei da pós. Então tem visto de estudante que permite trabalhar, né? Não tem, eu vou dizer que eu não consegui encontrar aqui, eu tava pesquisando, se o visto de graduação, né? De quando você tá fazendo graduação, você pode trabalhar, mas eu acredito que sim, porque é o tipo visto de estudante, sabe? Então eu acredito que sim. Mas pós-mestrado, todo mundo que eu conheci podia trabalhar, tava lá tranquilo. Tem visto de trabalho também, né? Você pode fazer uma entrevista, conseguir um emprego aqui em Portugal e daí você vai tirar um visto de trabalho que tem da promessa do emprego, né? Tem uma empresa que tá por trás da sua contratação e tal. Já vi aqui em alguns lugares que eu estava pesquisando, você pode vir, chegar, né, no seu visto de turista, procurar trabalho e aí a empresa te ajuda a se regularizar, te dando um visto de trabalho. É mais difícil e pode acontecer de você acabar ficando ilegal aqui porque você só tem 90 dias, né? Então o ideal é já ir com o visto de trabalho, sair do Brasil com esse visto já. Mas é óbvio que pode ser mais difícil. E além desses vistos que são assim os mais comuns para vários países, né, estudar e trabalhar, Portugal tem outros vistos interessantes, tipo visto de empreendedor, que aí você apresenta o seu plano de negócios e tal. Tem visto Gold, que é quando você compra tipo um imóvel
que, se eu não me engano, tipo, se ele valer mais de 3 mil... não, 3 mil não. 350 mil euros. Se você comprar um, você já consegue um visto também. Tem esse visto que eu falei, né, que é o visto, entre aspas, de aposentado, mas é o visto de renda, né, que é o que a gente tá aqui. Acho que tinha até mais um tipo aqui, mas é que tem tanta coisa. Mas realmente tem muitos tipos de visto. Então, assim, no geral, é um país que tem, se você tiver alguma situação que você está precisando, normalmente é essa, assim, tem aqui em Portugal. Então, e tem muito brasileiro aqui também, né, então eles já estão acostumados. Então, realmente é um país que eu acredito que, assim, da Europa aqui seja um dos mais fáceis, tanto na questão de estudo quanto na questão de trabalho. É E eu isso, eu vou acho. falar também. E outro país que é bem interessante assim para brasileiros, acho que não só para brasileiros, mas é o Canadá. Eles têm um sistema assim para quem quer solicitar a residência, eles têm um sistema de pontos para e eles assim é um processo relativamente fácil para quem já é profissional, já tem experiência na sua área. E aí você se cadastra lá no site, chama Express Entry o processo. E aí tem alguns pré-requisitos que você tem que atender, por exemplo, já tem que ter experiência na sua área e você ganha alguns pontos. O nível de idioma, né? Você tem que já falar um bom inglês ou francês, aí você também ganha pontos em relação a isso. E pelo que eu estava pesquisando aqui, você tem que ou ter feito você tem que ter estudado ou ter a pretensão de estudar no país. Então, pode ser graduação, pode ser pós, mestrado, o que for na sua área profissional. E aí você vai lá, preenche tudo e vai, se você for aprovado, se atender os requisitos que eles esperam, aí você consegue esse visto de residência que ele te dá todos os direitos de um cidadão canadense. Você pode trabalhar, você pode estudar e pelo que eu vi aqui não tem um prazo, assim, você pode ficar lá pelo tempo que você quiser, para sempre. Então, assim, é um país, né? O Canadá, acho que não precisa falar muita coisa, é um país que tem uma super qualidade de vida, Você já segurança e foi, amiga? tudo. Nunca fui, sou louca pra ir. Tenho muita Gente, Vancouver vontade. é uma das cidades no meu top 2 assim, que eu moraria na vida. Acho que talvez seja o top um. Acho que foi, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Caríssimo, assim, dá vontade de chorar olhando o preço das coisas. Mas maravilhosa a cidade, meu Deus do céu. Eu não sei se eu moraria no Canadá por causa do frio, que foi o que eu falei do clima, que é uma Ah, é coisa que verdade. mexe muito comigo. Mas apesar de eu amar frio, né, lá é frio até demais pra mim. Mas considerando, igual você Ah, falou, Vancouver né, não é tão frio assim. tem ali, tipo, você vai ganhar alguma coisa, vai perder outra, mas no Canadá tem É muitos perder a prós. possibilidade de sair de casa, sabe? Qual o problema? E Já assim, estamos aqui, né? Sem poder sair mesmo, calor. ai, nossa, realmente, pensando assim. Mas também o país é super preparado para o frio, né? Então, às vezes é melhor É. passar o inverno lá do que passar aqui no Brasil, que não tem um aquecedor dentro de casa. E aí, além desses países, né, que você pode, que tem essa facilidade de você conseguir a residência, a gente separou aqui também algumas opções de intercâmbio que tem uma maior duração. A gente já falou sobre nossos intercâmbios, mas tanto eu quanto a Ali fizemos intercâmbios mais curtos, né, de 2 meses. Mas tem outras Foi na opções Disney. na Disney, gente, não esquece, foi na Disney. Ai, Ai, eu amo essa parte. Vai, desculpa. mas também tem outras opções de intercâmbio para quem quer morar fora, né, por um tempo um pouco maior, assim, mas que não tem vontade de morar para sempre ou não sabe se quer morar para sempre. E eu vou começar falando de uma opção, assim, que era um intercâmbio que eu tinha muita vontade de fazer antes de eu conseguir ir para Disney. Eu ia fazer ele se eu não passasse nunca, de jeito nenhum. O intercâmbio de au pair é para você trabalhar como babá. O mais popular é nos Estados Unidos, mas também tem na Europa. Os que são regulamentados são na Holanda, na França e na Alemanha. Então você vai para morar na casa de uma família e cuidar das crianças, inicialmente para ficar um ano, mas pelo menos nos Estados Unidos eu sei que você pode estender e ficar até 2 anos. E você, além, né, de receber o salário, de morar na casa da família, você ainda recebe uma bolsa de estudos, então também é bem legal para quem quer estudar. Não é uma bolsa muito grande, mas dá para estudar. É um intercâmbio que não exige um inglês super fluente. Você tem que conseguir ali se comunicar, mas tem muita gente que vai com inglês bem básico. E também é um intercâmbio assim bem barato. Você não paga nem a passagem, você paga só uma taxa ali para a agência, que é mais barata do que a maioria dos outros intercâmbios. E eles pagam, a família que paga a passagem
e você ainda recebe o salário, você não vai pagar por acomodação. Então, assim, é uma opção bem interessante. O ponto negativo é que tem idade máxima, que geralmente varia entre 26 e 30 anos, e algumas agências não aceitam homens. Esse intercâmbio é mais comum entre mulheres, tem poucas agências que aceitam homens, mas é uma oportunidade legal aí para quem quer morar nos Estados Unidos ou na Europa. E eu tenho um grupo no Facebook também de au pair que eu vejo de vez em quando. E tem muita gente que vai para os Estados Unidos e fica lá 2 anos como au pair e depois troca o visto para visto de estudante e acaba ficando lá por um tempo maior. Então pode ser aí uma oportunidade legal para você conseguir começar ali, né, ver a possibilidade de morar em outro país para sempre. Um intercâmbio que eu acredito que quem quer morar fora assim por um tempo, mas não tão longo, tipo 1 ano, 2 anos, já deve conhecer, que é um dos mais escolhidos pelos brasileiros, é fazer estudo de idioma em algum país que te permite trabalhar. Então, o normal é assim, você tem que estudar em período assim integral, vamos dizer, não é literalmente a manhã e a tarde inteira, mas é tipo uma quantidade X de horas. E aí você pode trabalhar tipo 20 horas por semana, uma coisa assim. Normalmente o destino mais comum é Irlanda, porque acaba sendo um dos destinos mais baratos, apesar da moeda. Tem muito brasileiro, então o pessoal já se ajuda e tal, bastante, apesar de estar um pouquinho saturado, pelo que eu ouvi dizer, não sei. Mas é uma das escolhas aí mais populares, tem muito curso, tem muita agência que pode te ajudar, porque eles fazem muito, assim, esses vendem muito esse programa, então é super conhecido. E outros países que você também pode fazer isso é Austrália e Nova Zelândia. Bastante gente que eu conheci na Austrália tava fazendo curso de idioma mais longo, né? Porque não pode ser tipo curso de um mês. Tem que ser pelo menos, se eu não me engano, 20 semanas. E aí você tem a opção de trabalhar. E aí bastante gente que eu conheci no meu curso de inglês na Austrália tava fazendo isso, então eles trabalhavam e tal. Vou dizer que na Austrália, apesar de ser permitido só trabalhar 20 horas, tinha muita gente que fazia mais, assim, por baixo dos panos, então dava pra tirar um bom dinheiro. Até porque a vida na Austrália é caríssima, né? E assim, a Austrália acaba saindo mais caro justamente porque, como eu falei, o custo de vida é super caro. Tinha mais alguma coisa. Ah, claro, essa questão de passagem, etc, né? Porque é muito mais caro ir pra Austrália do que conseguir uma promoção ali pra Europa. Então acaba sendo um intercâmbio, no geral, mais caro. E você também tem que comprovar no começo que você vai ter que conseguir se manter, até porque você não tem como garantir que você vai conseguir um trabalho, né? Então, pelo menos por alguns dos primeiros meses, você tem que mostrar que você tem dinheiro suficiente pra ir. E na Nova Zelândia, especificamente, eles têm um tipo de visto que muitos países oferecem, mas para brasileiros é basicamente a Nova Zelândia, que é o Working Holiday Visa, que você vai para passar 1 ano trabalhando. Realmente pra gente não é comum. Eu sei que até para a Argentina tem vários outros países que oferecem, mas para brasileiros é a Nova Zelândia, basicamente. E são 300 vagas por ano. Então, abre em um dia, normalmente abre em setembro, e aí você tem que basicamente correr para se inscrever para tentar conseguir esse visto, porque acaba super rápido, tipo, acaba em minutos. Mas é um visto que você não precisa estudar, você vai literalmente só para passar 1 ano trabalhando, entendeu? Então, realmente, o custo desse intercâmbio, né, de 1 ano, é muito mais barato do que você teria que bancar, por exemplo, um curso de idioma por 1 ano, sabe? Esse é basicamente para trabalhar. Mas não é difícil de conseguir, né? Assim, não tem 1 milhão de requisitos, mas é difícil de conseguir no sentido de que só tem 300 vagas e tem que ir correndo para fazer, entendeu? Mas também é uma opção super viável para quem quer algo absurdamente barato. Eu sei que você já falou do au pair, que realmente também é um intercâmbio que costuma ser bem barato. Mas tem esse aí da Nova Zelândia também, que é outra opção. Só precisa ser muito rápido no teclado. E dá um pouco de sorte também, né, para conseguir uma das 300 vagas. Ah, é, claro, exatamente. Mas, assim, no geral é um visto bem legal, porque é o único, né, que eu conheço, pelo menos, que não exige estudo de brasileiros. Pode ser só trabalho. Então, bem legal. E já vou emendar aqui, né, porque eu tô falando de trabalhar e estudar curso de idioma e tal. Dependendo da duração do seu curso de idioma, do seu intercâmbio, não pode trabalhar. Por exemplo, na Austrália, como eu falei, na Austrália e Nova Zelândia, pelo menos, o seu curso tem que ser pelo menos de 20 semanas, um negócio assim, sabe? Então, não é só, eu vou passar 2 meses na Austrália e devo fazer dinheiro trabalhando. Não vai acontecer. Então, se você quiser realmente essa opção de trabalhar e estudar inglês ou espanhol, ou o que for, você precisa ver quanto tempo é o mínimo necessário para poder realmente trabalhar dentro do seu visto. Porque aqui a gente não tá incentivando nada legal, ok? Então, por favor, dê uma olhada aí quantas semanas são necessárias. E aí tem outras opções também para quem tem condições de ir morar fora e pagar pelo estudo, né? E sem poder trabalhar. Às vezes você trabalha no Brasil e aí você tem condições de fazer um trabalho remoto, ou então você vai aí juntar dinheiro, fazer algo do tipo.
e quer ir morar fora, ir para algum outro país, você pode ir estudar idiomas, você pode ir estudar, fazer faculdade, pós, mestrado, em algum país e passar aí, sei lá, de repente 6 meses, um ano ou até mais tempo, né? Tem alguns países aí que, aliás, eu acho que a maioria dos países, se você tiver um visto ali de estudante, você fica no país pelo tempo que ele durar, mas aí, claro, você tem que ter condições de bancar o seu estudo, né? Então, geralmente não é uma coisa muito barata, mas é uma possibilidade para quem tem condições, quer morar fora do Brasil e tem condições de se bancar só estudando, ou tem condições de trabalhar de forma remota e fazer um dinheiro suficiente para se bancar no país com esse trabalho remoto. Então, tem as possibilidades de idioma ou mesmo de fazer faculdade. E aí você só tem que ver, né, quais países que oferecem esses vistos, como conseguir o visto de estudante. Geralmente, você pode fazer igual a Ali fez, por exemplo, foi para Portugal e lá ela fez, né, a inscrição e conseguiu e resolveu o visto lá, mas tem outros países, tipo Estados Unidos, que você já tem que ter tudo fechado antes de solicitar o visto e você só entra já no país já com visto. Então, tem que pesquisar um pouquinho mais sobre isso, mas também é uma opção bem interessante. São muitas opções, gente. A dica tá aí, pesquise tudo. E leia blogs, porque a gente Exatamente. tem muitos relatos legais. E outra coisa que eu acho importante falar é que isso tudo a gente está falando baseado nas informações de hoje, né? Então, tudo que a gente falou que pode mudar a qualquer momento, os países podem mudar os vistos que eles oferecem, as possibilidades. Então, pesquisa muito aí o que mais te chamou a atenção, pesquisa, vê as informações atuais. É isso aí. Cara, a gente já tá quase 1 hora falando, você acredita? Passou tão rápido esse episódio. Passou mesmo, né? Ai, amiga, a gente se diverte muito fazendo esse podcast, é por isso que a gente não vê o tempo passar. Porque a gente tá aqui pensando como eu vou conseguir colocar a Disney nessa parte. Lembra aquela vez Básico. que a gente trabalhou na Disney? Se você quiser intercâmbio que não seja tão longa duração. Não, Dá pra fazer o guest não dá relations, mais. amiga, da Disney. Um Ai, ano. meu Deus, 1 ano inteiro trabalhando na Disney, galera. Vocês querem estar sobre isso? Vamos fazer. Vamos achar Não, alguém não que dá já sem fez o guest condições. relations pra mim falar. Eu conheço gente que já fez Guest Relations, mas assim, quantos episódios a gente pode estar a Disney, meu Deus, ninguém aguenta mais. Daqui a Só, pouco o povo vai mais ou xingar a menos. gente. Fazer o desafio, um episódio sem citar a Disney. Eu queria dizer que é o próximo, mas o próximo é sobre compras e não vai ter Sempre. condições. Eu acho que nenhum dos próximos dessa temporada a gente consegue. Fazer uma temporada especial sem Disney. Não, vamos fazer uma Até temporada parece. especial Disney. Só Disney, é bem mais provável. Mas eu acho que é isso pra hoje, amiga. Tivemos nossa entrevista, falamos um pouquinho, a gente estudou horrores pra esse episódio. Oh, meu Deus do céu, que diferença de ficar contando história aqui à toa, né? Só falando besteira, né? Dessa vez teve informação. Não, sempre tem. Olha as dicas que a gente dá da Disney. Antes de terminar, a gente tem que falar que esse é o primeiro episódio que a gente está gravando desde que o podcast foi ao ar. E que finalmente a gente já sabe, né, que temos um site, que é o desembarquepodcast.com.br, que temos um Instagram, que é @desembarque.podcast, né? Tem um ponto no meio, não tem? Tem isso aí. Então, @desembarque.podcast. Então, se você está gostando dos episódios, se você quer mais informações sobre tudo que a gente fala aqui, quer ver fotos, quer ver links com outras dicas, entra lá no site, entra também, segue a gente no Instagram. Aí fala mais uma coisa. E também queria agradecer a todo mundo que está escutando e vem falar com a gente, nossos amigos Sim, maravilhosos. gente, é muito fofo, Eu fico muito obrigada. feliz. Então, e também a gente pode falar aquele spoiler do... Eu já falei no Instagram também, na verdade, nem é spoiler mais. Mas a gente vai ter o último episódio dessa temporada, vai ser especial com as histórias de vocês que estão aí ouvindo a gente, que estão já cansando de ouvir a gente contar da nossa vida. Então a gente quer saber das histórias de vocês também, para a gente poder contar aqui no último episódio. E se você tem alguma experiência legal, alguma história engraçada, ou o que você quiser contar sobre qualquer um dos episódios que a gente já fez, ou dos próximos que ainda vão vir, comenta com a gente lá no Instagram, ou deixa um comentário lá no post do nosso site. E aí, então, se você não tem nenhuma experiência para contar, mas quer falar o que você está achando dos episódios, o que você achou aqui de alguma história que a gente contou, comenta lá também, que no fim a gente vai vir aqui e vai comentar sobre tudo isso com vocês.
E muito Gente, a obrigada gente por... gosta de falar. Por favor, falem com a gente, sabe? Sim, a minha sogra, não sei se você viu que ela deixou um comentário falando assim que ela tá adorando o podcast, que ela nem sabia que eu era tão faladeira, porque eu sou uma pessoa calada na minha vida. E aqui eu começo a falar e não paro. Então é isso, né? Então é isso, até o próximo episódio, que já dei o spoiler, né? Vai ser sobre comprinhas. E se vocês acharam que a gente falou muito até agora, é porque vocês não viram o próximo, né? Que a gente nem gravou ainda, mas já tô adiantando. Mas se a Que, gente meu gosta Deus, de falar é da muita coisa pra Disney, a gente falar. também gosta de falar de compras, né? Meu Deus do céu. Se preparem. Vai ser ótimo. Então é isso. Até o próximo. É isso, gente. Muito obrigada por escutar e até a próxima. Beijo! Tchau.